Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Quarto ano, esta aula será a correção das atividades de revisão que eu deixei na aula anterior, tá bem? É a revisão para a prova de vocês. Vamos lá então. Número 1 está falando o seguinte: o que é relevo? Relevo, gente, é essa diferença de altitude, são essas irregularidades na superfície terrestre, essa variação de altitude e as variações também que existem na superfície terrestre. Existem locais que são mais altos, locais que são mais baixos, locais que são ondulados, né? Essas variações, essas irregularidades compõem o relevo da superfície terrestre. E como nós vimos, o relevo ele vai sofrer interferência de vários fatores, tanto para a sua construção quanto para a sua modelagem, né? Número 2. Quais fatores atuam na transformação do relevo? Dê exemplos. São fatores naturais, relacionados aos elementos naturais, né? Como o tectonismo, o vulcanismo, e também fatores externos, como a interferência humana, a interferência de animais também, tá bom, gente? A ação da chuva, do vento, da água, dos rios, dos mares e oceanos e das geleiras. Todos estes tipos de erosão são meios para modelar o relevo, para transformar este relevo. Número 3. Explique as formas de relevo: planalto, planície, depressão e montanhas, e faça a representação por meio de desenho. Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos das formas de relevo. Planalto, então, pessoal. Planalto é uma forma de relevo mais elevada, né, em relação à região vizinha, com variações e ondulações. O relevo ele possui um topo mais aplanado, que possui também variações e irregularidades. Esse topo mais aplanado formam as chapadas, tá bem? Geralmente no planalto ocorre processo de desgaste, processo de destruição. Esse material que é desgastado é transportado, gente, para as regiões mais baixas, transportado pela água da chuva, pelo vento também. As planícies elas se localizam em regiões de baixas altitudes, geralmente próximas ao nível do mar. As superfícies das planícies são pouco acidentadas e normalmente planas, gente. Elas formam-se pelo acúmulo de sedimentos provenientes das áreas mais altas que a rodeiam. Ou seja, as planícies elas são formas de relevo em construção, né? Diferente do planalto, que é uma forma de relevo em destruição. As planícies elas se formam pela deposição de sedimentos, pelo acúmulo de material que é transportado das regiões mais altas para as regiões mais baixas. As depressões são regiões mais baixas que o seu entorno. Observem aqui que pode existir a depressão absoluta, quando essa depressão ela está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, quando está acima do nível do mar. Na depressão, ela sofre tanto o processo de erosão quanto o processo de deposição de sedimentos, tá bem? E as montanhas, elas possuem altitudes acentuadas. São nas montanhas que nós encontramos as maiores altitudes do mundo. Essas montanhas de elevadas altitudes são formações consideradas recentes, né? E são formadas pelo choque de placas tectônicas ou pela erupção de vulcões, são formadas pelo vulcanismo também. E as montanhas também sofrem com processo de erosão, com processo de desgaste. Essas são as principais formas de relevo, tá bem? Existem outras formas, como nós já vimos, as restingas, as falésias, os morros, as serras. Número 4. Quais formas de relevo predominam no território brasileiro? Bom, o Brasil ele possui um relevo também mais antigo, tá bem? O relevo brasileiro ele sofre com a ação dos agentes externos
e com a ação da atividade humana. Devido à localização do território brasileiro, gente, na zona tropical, é uma região onde chove muito e as temperaturas são mais elevadas. Então, os agentes que vão atuar no relevo brasileiro, na transformação deste relevo, é a ação da água, né, em relação às questões climáticas, a variação de temperatura, a chuva e também a atividade humana. No território brasileiro predominam as formas de relevo planaltos e depressões. Existe também as planícies, tá bem? Mas as planícies, elas ocupam uma pequena parte do território brasileiro. Número 5. De que maneira pode ocorrer o assoreamento dos rios? Vamos lá, então, entender o que é o assoreamento. O assoreamento é quando há o acúmulo de sedimentos de areia dentro dos rios, dentro do leito dos rios. É quando formam-se bancos de areia, né? Reduzindo, assim, o volume de água deste rio. Como que isso pode acontecer? Quando há o transporte de materiais, de sedimentos para dentro destes rios, e isso pode acontecer por conta de processos erosivos, que pode ser ocasionado pela água das chuvas, né? Quando chove, a água da chuva ela bate no solo, certo? Quando esse solo ele está desprotegido, sem cobertura vegetal, a água da chuva desagrega material e transporta essa terra para as regiões mais baixas. E este material ele é transportado também para dentro dos rios. Os rios da mesma maneira. Lembra que nós vimos que a água dos rios vai esculpindo o seu leito, cria meandros, né? Então, esse processo das águas batendo nas margens dos rios, gente, também provoca desgaste e provoca transporte de material. Quando as margens dos rios estão desprotegidas da mata ciliar, esse processo erosivo ele é intensificado. Então, o assoreamento dos rios também é intensificado. Lembrando que a mata ciliar é uma vegetação que fica no entorno destes rios, né, para fazer a proteção destes rios contra agentes erosivos, contra processos erosivos. Número 6. Como ocorre a ação do homem sobre o relevo? Quais são as consequências? Bom, como nós vimos, além dos fatores naturais, dos elementos naturais, o ser humano também interfere no relevo, se apropria dos espaços para desenvolver as suas atividades. Então, por meio de construções de túneis, por meio da construção de casas, de estradas, de rodovias, de indústrias. A interferência no relevo também, pessoal, pode intensificar processos erosivos, levando a desabamentos e levando a deslizamentos. Quando existem construções em áreas inadequadas, né, em áreas de várzea, que costumam ficar inundadas em período de cheia, quando as construções também ocorrem nas encostas dos morros, esse processo de retirada da vegetação deixa o solo mais exposto, mais propício a deslizamentos, tá bem? Impactando dessa forma a vida das pessoas. Número 7. Qual a importância dos rios para a sociedade? Desde os primórdios da humanidade, gente, os rios eles são importantes para o ser humano, para o fornecimento de água e também para a navegação. Os rios são importantes por fornecer água para as atividades humanas, né, como a agricultura, como o uso doméstico em nossas casas, para beber água, lavar alimento, lavar roupa, para a indústria também, para a pecuária também, né? Então, eles são importantes também para a navegação e para a geração de energia. Número 8. O que significa hidrografia? Bom, hidrografia refere-se ao estudo das águas da superfície terrestre. Hidro quer dizer água e grafia, descrição, ou seja, estudo das águas, né? De todas as águas da superfície terrestre. Número 9. Descreva as partes de um rio. Bom, a nascente é o lugar onde os rios começam a se formar, chamado também de olho d'água, né?
O leito é o local por onde as águas fluem, é o percurso por onde o rio passa, né? Até chegar em outro rio ou até chegar ao oceano, é o caminho que este rio faz. A margem é a porção de terra que fica em cada um dos lados do leito de um rio, tem a margem direita, tem a margem esquerda. O afluente é o rio que abastece o rio principal, e tem o subafluente também. O subafluente, ele abastece o afluente. A foz é o local onde o rio despeja suas águas, no oceano, em outros rios, né? Então, a foz é onde as águas do rio principal são despejadas em outro local. Então, essas são as partes de um rio, tá bem, gente? Observem que o rio, desde a sua nascente até a sua foz, ele vai esculpindo o seu caminho. Na nascente, a velocidade da água ela é maior, a força da água também é maior. Então, o processo de desgaste do relevo é maior, tá bem? Então, os rios também eles são responsáveis por transformar, né, por modelar o relevo. Número 10. O que é uma bacia hidrográfica? É composta por quais elementos? Uma bacia hidrográfica, gente, é uma região que é formada, que é banhada, né, por um rio principal e por seus afluentes. Nessa bacia hidrográfica existe o divisor de águas. Esse divisor de águas geralmente é uma serra, é uma região mais alta que divide as águas para as bacias. Lembra que a água ela sai da região mais alta em direção à região mais baixa? Então, essa serra, esse relevo mais alto, vai fazer este papel, dividir as águas para os dois lados. Então, a bacia hidrográfica é uma região banhada por um rio principal e seus afluentes. Dentre os elementos de uma bacia hidrográfica, podemos citar a nascente, o rio principal, seus afluentes e subafluentes, a foz e o divisor de águas também. Número 11. Como os rios podem ser caracterizados quanto à forma de relevo e quanto à presença de água? Quanto à forma de relevo, nós temos aqueles rios que são rios de planaltos, né? São rios onde a força da água é maior, formam-se cachoeiras, formam-se corredeiras, né? Geralmente os rios de planalto são utilizados para a geração de energia, por conta do desnível do relevo. E tem também os rios de planície. Geralmente os rios de planície, gente, eles são utilizados para a navegação. Quanto à presença de água, os rios eles podem ser perenes ou temporários. Os rios perenes são aqueles que não secam nem no período de pouca chuva. Tem água o tempo inteiro. Tem água o ano todo. Já aqueles rios temporários, eles são abastecidos no período de chuva. No período em que diminui a chuva, esse rio ele seca. O território brasileiro é um território que tem muita água, muito rio. Então, esses rios temporários nós vamos encontrar apenas ali na região nordeste do Brasil, que é uma região que chove pouco, chove muito pouco na região nordeste do Brasil, no semiárido nordestino brasileiro, tá bem? Número 12. Quais são os agentes internos e externos que atuam na transformação do relevo? Os agentes internos são aqueles que agem de dentro da Terra. Eles estão relacionados ao tectonismo e ao vulcanismo. Como nós vimos, né, tectonismo, movimento das placas tectônicas dando origem a cadeias montanhosas. Vulcanismo é a lava de um vulcão, ao se resfriar, ela vai modelar o relevo ou pode formar, inclusive, ilhas vulcânicas. Os agentes externos são aqueles que modificam o relevo em sua superfície, como as águas das chuvas, dos rios, dos mares, das geleiras, do vento que faz o transporte de partículas, de material, a ação humana e dos animais também. Número 13. Escreva o nome dos continentes e oceanos seguindo a legenda no mapa. Então, quadradinhos são os continentes, círculos são os oceanos. Então, os continentes nós temos 1 e 2 corresponde ao continente americano, tá bem?
é toda essa região aqui. O 1 corresponde à América do Norte e o 2 à América do Sul, que são subdivisões do continente americano. O 3 corresponde à África, o 4 corresponde à Europa, o 5 corresponde à Ásia, o 6 corresponde à Oceania e o 7 corresponde à Antártica. Em relação aos oceanos, o 1 corresponde ao Oceano Pacífico, o 2 corresponde ao Oceano Atlântico, o 3 corresponde ao Oceano Glacial Ártico, o 4 ao Oceano Pacífico também, e o 5, Oceano Índico, o 6, Oceano Glacial Antártico. Bom, quarto ano, finalizamos a nossa correção, tá bem? Façam a correção também, prestando bastante atenção, tá? Estudem para a prova. Boa prova para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.